E aí, pessoal, vou fazer um teste aqui muito pedido, que é a comparação entre esse cronógrafo da boca do cano com o cronógrafo com a boca com anteninha, né? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui um chumbinho, que eu até não gosto muito dele, né? Um chumbinho de baixa qualidade, para poder fazer alguns disparos e medir a velocidade, tanto com esse quanto com esse ao mesmo tempo. Tem aqui um parabala aqui, ó. Esse parabala tá cheio de calça jeans, então ele segura bem os projéteis aí. Como a gente vai atirar de muito perto, né? Mesmo tendo parabala, eu vou utilizar um óculos de proteção em cima do meu óculos de grau, que eu uso para evitar algum estilhaço aí pegar nos olhos, segurança em primeiro lugar, tá, pessoal? E é isso. Então vou utilizar o monoshot, tá aqui minha Bima 1336 e vamos ao teste. Depois eu vou mostrar para vocês estatisticamente se tem diferença entre eles aí. Então vamos lá. Bom, e aqui a gente já vai para o primeiro problema do de anteninha, ponto negativo, né? Eu já fiz o primeiro disparo. O cronógrafo da boca do cano marcou 239,7 e ele não marcou nada. Aí eu coloquei esse papelão aqui, ó, em cima, porque ele não funciona bem com muita claridade. Parece que a claridade atrapalha os LEDs dele ali de fazer a leitura da velocidade. Eu já fiz um vídeo comparando esses dois, falando dos pontos positivos e negativos de cada um. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, dá uma olhada lá. Foi um dos últimos vídeos do canal, comparando os pontos positivos e negativos desses dois, para quem tem dúvida em qual comprar. Dê uma olhada lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos aos disparos. Bom, foram feitos 10 disparos. É importante destacar, pessoal, vocês vão ver a Bima dando uma variação ali, um spread muito alto entre esses 10 disparos, mas é por conta do chumbinho, tá? Esse chumbinho, como, entre aspas, esse teste vai jogar chumbinho fora, eu usei um dos piores chumbinhos que eu tenho aqui. Então, ele, por ser mal padronizado, dá uma variação entre os disparos muito ruins, né? Agora eu vou jogar esses dados numa planilha do Excel e vou fazer uma análise estatística para ver se existe diferença significativa entre eles, beleza? Bom, comprometido, então vamos aí para uma análise mais estatística dos dados, né? Aí eu fiz aqui um compilado de todas as cronografagens, então a gente tem nessa coluna aqui o cronógrafo de antena, tá? Os resultados das 10 cronografagens. E aqui no cronógrafo de boca do cano, o resultado das 10 cronografagens que foram feitas simultaneamente, que vocês puderam acompanhar anteriormente, né? Nessa terceira coluna, eu demonstro aqui a diferença entre elas, que seria a velocidade medida pelo cronógrafo de antena menos a velocidade medida pelo cronógrafo da boca do cano, tá? A gente vê aqui, então, nessa primeira cronografagem, uma diferença de 7,1 metros por segundo, né? Ou seja, o cronógrafo de antena medindo uma velocidade maior do que o cronógrafo da boca do cano em 7,1 metros por segundo. E os demais disparos teve essa diferença positiva também, ó, em torno desse valor, né? 8,1, 7,1, 7,8. Aqui deu uma diferença pequena, né? 3,8, 6,4. E aqui, a partir do sétimo disparo, o sétimo, oitavo e o nono, a gente vê uma diferença em módulo semelhante à que foi apresentada anteriormente, mas mudou o sentido, né? O cronógrafo da boca do cano mostrou um valor maior do que o cronógrafo de anteninha, né? Isso se repetiu nesses 3 disparos. No sétimo, no oitavo, ó, o cronógrafo da boca do cano marcou 238,7 e o da anteninha 229,8, que deu uma diferença de menos 8,9, né? Uma diferença no sentido inverso com o que estava antes, né? Mas girou, em média, esse valor em módulo, né? Girou no valor próximo aí dos 7 metros por segundo, tá?
E aí aqui, nessa parte de baixo em amarelo, a gente tem a média das medições. Então o cronógrafo de anteninha deu uma média, uma velocidade média aqui de 239,4 metros por segundo, né? Em todas essas cronografagens. Enquanto o cronógrafo da boca do cano deu uma velocidade média de 236,9 metros por segundo. Tá? Então, se for para analisar a diferença dessas médias aqui, ó, foi uma diferença de 2,5 metros por segundo, tá? Entre a média obtida com o cronógrafo de antena e a média obtida com o cronógrafo da boca do cano. O spread é aquele valor que nós atiradores gostamos de analisar, né? O cronógrafo de antena mostrou um spread de 23,2 entre os disparos, tá? Enquanto o cronógrafo de boca do cano mostrou um spread de 17,8 entre os disparos. A diferença entre esses dois spreads foi de 5,4 metros por segundo, tá? A diferença entre um cronógrafo e o outro, né? Lembrando que esse spread aqui é alto para a bima. Quando a bima está bem regulada, eu consigo um spread em torno de 8 metros por segundo, né? Mas para isso ela tem que estar bem regulada com um chumbinho de boa qualidade. E como eu já disse anteriormente, vou reforçar de novo, esse spread para minha carabina está alto porque eu estou usando um chumbinho de baixa qualidade apenas para fazer esses testes de cronografagem aqui, né? Como eu disse, entre aspas, é um chumbinho que está sendo jogado fora apenas com essa cronografagem aqui, tá? Por isso, esses resultados de desempenho, né, através da observação do spread baixo. Então vamos. Aqui eu tenho um gráfico de intervalos feito no Minitab, tá? Que demonstra que a média, né, aqui do cronógrafo de antena, a média, e aqui no cronógrafo de boca de cano, e um intervalo, né, de variação dessas cronografagens. A gente vê que o cronógrafo de antena tem um intervalo maior, né, tem um intervalo maior do que o cronógrafo da boca de cano. Os dados apresentam um intervalo maior, mas as médias são relativamente parecidas, né? São bem próximas, a gente vê pela magnitude dos valores, né? Aqui em torno de 240 e aqui em torno de 236. Então, uma diferença relativamente pequena, né? Já a amplitude também, apesar de ser maior aqui, em termos absolutos, né? A gente está falando de uma amplitude variando aí de valores próximos de 232, 231 até 246, né? Uma amplitude que não é relativamente muito grande, né? E aí aqui, para analisar se há diferença entre as médias obtidas das cronografagens desses cronógrafos de modelos diferentes, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer com os dados é um teste de normalidade. Tá? Então, eu utilizei o Minitab também para fazer esse teste de normalidade, a gente obtém esses gráficos aqui. Então, esse gráfico aqui é para o cronógrafo da boca do cano e esse gráfico à direita é do cronógrafo de anteninha. Tá? Então, os pontos dos dados ficam relativamente próximos à linha de distribuição normal ajustada, que é essa linha vermelhinha. A gente vê que os pontinhos azuis representam os dados obtidos da cronografagem. E o valor de P, esse valor aqui, ó, o valor P, tem aqui nas tabelinhas, tá vendo? É maior do que o nível de significância de 0,05. Portanto, o cientista que estiver analisando esses dados não rejeita a hipótese nula de que os dados seguem uma distribuição normal. Então, esse é um pré-requisito estatístico para a gente fazer a análise seguinte. Tá? Então, como o P foi maior que o nível de significância, né, igual aqui é 0,4 e aqui é 0,1, a gente pode fazer essa análise para usar uma ferramenta aqui de análise para ver se há diferença entre esses valores que a gente obteve com os cronógrafos diferentes. Então, vamos lá, para análise. Fazendo a análise, eu usei aqui a comparações emparelhadas de Tuck. Tá? É uma ferramenta estatística para a gente comparar dois conjuntos de dados. Tá? Então, aqui a gente tem um conjunto de dados do cronógrafo de antena, tá? Que foram 10 disparos, com a média de 239,40. E aqui o cronógrafo da boca do cano foram 10 disparos também, com a média de 236,87. O que esse teste diz? Que médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. Mas aqui a gente vê que a letra que ficou para o cronógrafo de antena é a letra A. E a letra que ficou para o cronógrafo da boca do cano também é a letra A. Então, eles compartilharam a mesma letra. Então, eles não são significativamente diferentes, tá? Então, a diferença entre eles não é significativa. É isso que esse teste aqui mostra, tá? De forma estatística, analisando, não só olhando os valores em si, mas testando-os estatisticamente. Outra análise para a gente concluir se há diferença ou não, né? É esse aqui, tá? Que é o gráfico de intervalo de confiança de 95% de Tuck, tá? O que diz essa análise? Se o intervalo não contiver o zero, as médias correspondentes serão significativamente diferentes, tá? Então o valor zero aqui está representado por essa linha verde, tá? E a gente vê que ele está dentro desse intervalo, tá? Dentro dessa intervalo representado por essas linhas azuis. Então quer dizer que eles não são significativamente diferentes. Essas médias não são significativamente diferentes, tá? Qual que é a conclusão que a gente pode tirar então? Então, estatisticamente, as médias das velocidades do cronógrafo de anteninha e do cronógrafo da boca do cano são iguais, tá? Elas não têm diferença estatística entre eles, ok? Então, essa é uma análise mais robusta, analisando esses dados. É um conjunto de dados pequeno, apenas 10 valores, mas trazem essas informações para nós. E aí, você pode perguntar, então, Vitor, tanto faz comprar um ou outro?
Tá? E a resposta é não. Não é só porque estatisticamente as médias das velocidades que eles medem são iguais que tanto faz comprar um ou outro não. E para isso eu vou te recomendar assistir esse vídeo que está aqui no meu canal, Victor Tiro de Pressão, que é cronógrafo de cano ou cronógrafo de anteninha. Nesse vídeo eu mostro que cada modelo tem suas vantagens e desvantagens e que você tem que escolher com cuidado qual que melhor vai lhe atender. Eu dedico esse vídeo ao meu amigo professor Luiz, do canal CE Brasil Shooter. Convido vocês a se inscreverem lá, tá? No canal dele, que traz só vídeos sensacionais, muito técnico, que a gente aprende bastante, tá? Ele foi uma das primeiras pessoas que me instigaram a fazer esse comparativo entre esses dois cronógrafos, né? Então eu dedico esse vídeo para ele e convido vocês a se inscreverem lá, tá? No mais é isso, muito obrigado pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo. Um abraço.